Eu fiquei 20 minutos na frente da câmera, falando, e falando, e falando. E eu não tava gravando nada. Nossa, mano. Deixa eu até conferir se tá gravando mais ou não. Mano, é complicado, viu? Bom, vamos lá. Não quero perder tempo agora, nossa, fiquei chateado. Eu não vim falar de Ace Bailey hoje, eu prometo. Vim falar de coisa melhor. Esse é o primeiro episódio do novo quadro da Rookies Brasil no YouTube, chamado Perfil, onde eu vou falar de hoje até o dia 25 de junho, que é quando acontece o draft da NBA, sobre alguns prospectos individualmente. Não sei qual a recorrência desse quadro, se eu vou fazer semanalmente, a cada 15 dias, a cada 2 dias, não sei, porque falta pouco tempo, falta 1 mês e meio mais ou menos pro draft, mas eu vou tentar fazer num ritmo legal, eu pretendo pelo menos, se der um resultado legal também, se não der. Então, se inscreve no nosso canal, apoie os criadores de conteúdo dependente do Brasil, deixe seu joinha, comente, envie pro seu pai, pra sua mãe, pra pessoa que não entende nada de basquete, fala, aprendo sobre basquete, vamos assistir junto, pá. Hoje eu vim falar sobre VJ Edgecombe, o jogador com a maior força nominal desse draft e também com a maior explosão, tá? O VJ, ele é, agora estatisticamente depois do Combine, o jogador com a maior verticalidade dessa classe. De longe, você bate o olho nele e você vê que o atletismo dele é a maior força do jogo dele, tá? O VJ Edgecombe jogou em Baylor nessa temporada, certo? E foi listado ao longo do ano sempre dentro do top 5. Às vezes posição número 3, às vezes na posição número 4, mas nunca saiu disso. E existem alguns motivos dele ter sido tão constante e os principais analistas e até os times olharem para ele com tanto carinho assim, tá? E a gente vai ver um pouco disso hoje. Aqui nesse quadro eu vou tentar separar, dividir o que o jogador faz em 3 níveis: defesa, pontuação e armação, certo? Tentar explicar o que cada um desses jogadores faz em cada um desses níveis de jogo, tá? E o VJ Edgecombe, eu preciso começar falando da defesa dele, tá? Porque é a defesa dele aliada ao seu atleticismo, à sua fisicalidade, ao seu atletismo, tá? Que faz ele ser um jogador tão especial. Por quê? O VJ Edgecombe é excelente, espetacular, lendo o ataque adversário. Quando eu falo que ele é um excelente defensor, eu não tô falando que ele é aquele defensor de mano a mano, tipo o Jaden McDaniels, que não deixa o cara passar por ele. Ele não é esse tipo de defensor. Ou seja, ele não é o defensor primário de uma equipe. Se ele for jogar contra o Los Angeles Lakers, não é ele quem vai defender o Luka Doncic. Se ele for jogar contra o Phoenix Suns, não é ele que vai defender o Devin Booker. Se ele for jogar contra o Oklahoma City Thunder, não é ele que vai defender o Shai, tá? Mas ele atua como um ótimo help defender, partindo do perímetro em direção ao garrafão, tá? O que isso significa? Significa que ele consegue cobrir a defesa inteira sem muitos problemas. Obviamente, pela altura dele, tá, que até foi positiva depois do Combine, ele tem em média 1,96 sem tênis, né? Ele obviamente não é um cara que vai defender pivôs
e caras muito mais altos do que ele. Pelo menos não ainda, tá? A gente tem alguns cases de sucesso de armadores que ao longo dos anos foram se tornando bons defensores de pivô. E a comparação que o Givony, né, do Draft Express, fez em questão de físico foi justamente com o Jrue Holiday. Né? O Jrue Holiday é um cara que ao longo dos anos ele foi virando um ótimo defensor de caras maiores do que ele. Né? Não é nenhuma bizarrice você ver por aí tapes do Jrue Holiday defendendo muito bem qualquer pivô da liga. Tá? Então, fisicamente eles se parecem, tá? Mas o lance do VJ é outro na defesa, tá? O VJ é um cara, como eu comentei, que lê muito bem o ataque adversário. Consequentemente, ele rouba muitas bolas. Só que são bolas roubadas através de interceptações das linhas de passe. E ele só consegue fazer isso por conta do atletismo dele. Qualquer lance defensivo que você for ver dele roubando uma bola, você vai ver o quão rápido ele consegue mudar de direção. A gente tem falado muito ultimamente de como o Luka Doncic e o James Harden são tão especiais no ataque porque eles conseguem controlar a velocidade deles ofensivamente. O VJ faz isso na defesa, tá? Como assim? Ele dificilmente é batido por um corta-luz fora da bola. Ele dificilmente é batido por uma finta de um atacante que está se movimentando sem a bola para receber. Dificilmente. Primeiro, porque ele lê bem o ataque. Segundo, porque os pés dele são muito ágeis. Ele consegue manter a base dele estável e se movimentar de um corner até o outro da quadra muito facilmente. Ele não tem nenhum problema em fazer isso. E por isso é tão difícil gerar um ataque pro jogador que ele tá defendendo, tá? Então, como eu comentei, ele não é esse defensor primário. E ele também não é esse defensor playmaker que a gente tem alguns exemplos dos últimos drafts, tipo o Jeremy Sohan, né? O Sohan fazia muito isso no college. E agora com o Wembanyama ele não faz mais tanto, mas ele tem esse instinto de tá acontecendo o ataque adversário e ele tá fulano vai pra lá, ciclano vai pra cá, vem pra cá e coordena a defesa, né? Esse playmaking defensivo. Ele não é esse cara. Ele não é esse cara que em uma zona ele vai ficar no centro marcando a zona. Não, ele tá correndo nos corta-luzes. Ele tá correndo pelas screens, ele tá correndo trombando com os outros caras e não tá caindo no chão. O VJ faz isso, tá? O VJ é excelente fazendo isso. E é esse ponto que torna e é através da defesa dele que ele gera o maior volume de pontuação dele, tá? Falando assim, parece que eu tô falando de Ausar Thompson, Ron Holland, caras que impactam muito na defesa e que só pontuam em transição porque na meia quadra são nulos. Não é o caso do VJ, tá? Eu já quero antecipar isso, mas o VJ não é esse tipo de jogador. Vamos partir para a parte do... Vamos para a parte do scoring agora, da pontuação. Tô falando muito inglês, não gosto de falar esses termos em inglês. Vamos para a parte da pontuação. O maior volume de pontos do VJ é correndo em transição. Então é quando ele intercepta uma linha de passe e sai correndo. Ele tem uma passada muito larga,
mesmo não sendo tão alto assim, 1,96, mas o primeiro passo dele é muito explosivo. Então ele consegue criar essa vantagem do defensor que está correndo em direção à sua própria cesta muito facilmente. É muito fácil você ver lances em que ele só corre depois de pegar uma bola na defesa e o defensor desiste de correr, porque sabe que não vai alcançar. Então ele é muito rápido e muito explosivo. A gente viu no Combine, ele é o jogador com maior verticalidade da classe. Então ele é um cara que, sim, agora no começo da NBA, espere ver muitos highlights dele. Esse primeiro passo dele, não tô comparando os jogadores, tá? Porque ofensivamente eles são bem diferentes. Defensivamente também, como jogadores são diferentes. Mas o primeiro passo dele me lembra muito o primeiro passo do Anthony Edwards no college, né? Que pega a bola e segura ela muito bem. Ele comete pouquíssimos, eu tenho que ver o número ali, mas são quase zero turnovers nessa situação. Ele não tá gerando turnovers correndo em transição porque perdeu a bola. É difícil acontecer. A fisicalidade dele, o atletismo dele permite que ele seja muito letal nessas situações. Então vamos lá. Com isso, tá, a gente tende a achar que o jogo ofensivo dele de meia quadra seja meio emperrado, mas não é. O VJ é um cara que no college acertou 34% nas bolas de 3. E se eu não me engano, 36% em catch and shoot. Tá? São números bons. Não são números ruins. A questão é da onde tá vindo esses arremessos. Tá? Então eu já deixo claro. O VJ não é o cara que cria o próprio arremesso de perímetro através de uma separação. Ele não é o Anthony Edwards que vai driblar e dar um step back e arremessar de 3. Ele não faz isso. Pode fazer? Pode fazer. Daqui a quantos anos? Não sei. Mas não é a característica instintiva do VJ. Ele não tem essa tendência. Tá? Então o que a gente pode esperar ofensivamente dele na meia quadra? Eu gosto de usar o Oklahoma City Thunder como um exemplo para falar do VJ. Por quê? O Oklahoma City Thunder até essa temporada, quando foi superado pelo Memphis Grizzlies, era o time que mais infiltrava na NBA. Tá? Depois que o Grizzlies trocou de técnico, enfim, isso diminuiu. Então o Thunder é, resumidamente, nos últimos 3 anos, o time que mais corta em direção à cesta na NBA. Tá? Acontece, o Shea infiltra, o Jalen Williams corre em direção ao garrafão, o Chet Holmgren corre em direção ao garrafão do outro lado, o Dort abre e o Caruso abre. O time que está a todo momento fazendo esses cortes. Tá? Esse tipo de movimentação é o tipo de movimentação que privilegia caras como o VJ Edgecombe. Tá? Ele é um cutter muito bom. Como ele se movimenta muito bem defensivamente entre os corta-luzes, no ataque ele consegue repetir isso também. Então ele consegue navegar entre os corta-luzes, né, e sair de um corner para o outro muito tranquilamente. E nesses momentos em que ele está correndo, trocando de posição, saindo da 2 para 3, da 3 para 4 e assim por diante, se ele corta em direção ao garrafão e ficou minimamente livre e recebe a bola, é difícil para ele. Então, resumidamente, seja em transição, seja numa defesa de meia quadra, se ele recebe a bola em movimento, difícil parar. Ele é muito ágil, muito explosivo e muito bem finalizando ao redor e muito bom finalizando ao redor do aro nessas situações. Tá? Mas como eu comentei, ele também é um bom arremessador de 3. Tá? Então, se você precisa que em algumas situações ele fique parado no corner, ou você pode até utilizar algumas screens e, né, ele receber essas bolas de 3 livre em algum momento, ele vai acertar. Tá? Então ele não vai quebrar o seu ataque por ter esse problema, como, sei lá, o Ron Rolland deixou muito a desejar esse ano, por exemplo, lá em Detroit.
Detroit também já não é o melhor dos exemplos de espaçamento de quadra, né? Mas é um exemplo. Então você pode confiar no VJ para pontuar tendo ele como uma arma ofensiva correndo pela quadra. Mas, aí já entrando também no sentido de armação, o VJ não é um ball handler primário. Ele não é o cara que leva a bola pro ataque com a defesa adversária já postada. Não, ele vai levar a bola pro ataque se ele tiver com a quadra inteira pra correr. Mas se você precisar que ele segure a bola, organize um ataque, não, o VJ não é esse cara, tá? Os principais turnovers dele nessa temporada em Baylor foi fazendo isso. Foi driblando, calmo. O VJ parece que não consegue jogar devagar. Então ele é um cara que tem que estar correndo. E ele aguenta, porque o físico dele permite isso. Então o VJ tem que estar correndo. Só que não é aquela correria burra. Ele não é aquele cara que tá correndo... Não sei se alguém aqui já jogou futebol, basquete, qualquer esporte em que você quer correr porque você quer mostrar serviço e aí o teu professor da educação física chega e fala, tipo, ó, para de correr nesses e nesses momentos porque você tá correndo errado, né? Nenhum momento pro VJ correr errado. Todas as corridas dele são certas. Porque o físico dele aguenta. Ele é um tanque de 1,96. Parece baixo pra gente que tem 1,70. Mas ele é um tanque. E ele tem a leitura tática correta pra fazer as corridas certas. Nos momentos certos. E não se cansar. Tá? Mas não peça pro VJ jogar lento. Não peça pra ele levar a bola devagar pro ataque. Organizar. Não, ele não vai fazer isso. Ele não é um armador. Ele não é um cara que chama uma jogada. Ele consegue chamar um corta-luz e criar vantagem através desse corta-luz. Consegue, sim. É muito vantajoso, na verdade, que ele tenha um parceiro de pick and roll que possivelmente até abra para 3. Mas aí eu tô pedindo demais, né? Mas é muito vantajoso para ele gerar essa vantagem num pick and roll. Ele consegue fazer isso. Mas mais do que isso é meio pedir demais, assim, sabe? Então, assim, essa classe, no geral, se você parar pra ver, a maioria dos jogadores na loteria, dentro do top 20 até, dificilmente você vai ver algum jogador com um problema de visão de túnel, tá? Vão ter alguns. Ace Bailey. Mas a maioria não tem esse problema, tá? Eu não vou citar os armadores, porque os armadores... Todos os armadores dessa classe, a maioria pelo menos deles, tá? A grande maioria possuem uma boa visão de jogo. Não tem, é difícil tu ver um armador com esse problema de visão de túnel, enfim. Mas os alas, né? O Colin Murray-Boyles, ele tá longe de ter uma visão de túnel. Carter Bryant, Derek Queen, até o próprio Maluaki, Conk Knuppel, muitos jogadores dessa classe que a gente pode pegar que não tem esse problema de visão de túnel, tá? Eles não são caras que vão quebrar o teu ataque porque quiseram fazer um arremesso ruim com 20 segundos no relógio e... Não. O VJ de Combe não é assim. Se ele tiver em um momento em que ele vê que ele não conseguiu criar uma vantagem, ele vai soltar a bola. Essa classe tem muitos bons conectores. Muitos caras que fazem a engrenagem do teu ataque funcionar. Tá? Muitos até coadjuvantes. Tá? Então acho que é esse o ponto que eu quero entrar assim, no VJ de Combe. Eu não sei se ele vai ser uma estrela. Eu não esperaria isso dele. Tá? Ele é muito bom. Muito bom. E eu acho que ele é o típico jogador que... joga um basquete vencedor, assim. Ele é o cara que não necessariamente vai fazer 35 pontos num jogo de playoff, que você precisa que ele pontue, mas ele não vai ter um jogo ruim. Tá? É difícil imaginar isso. Então, eu consigo projetar o VJ tendo uma carreira muito sólida, tá?
E eu tô escrevendo um mock que vai sair alguns dias antes do draft, antes do dia 25 de junho, tá? E eu tô escrevendo sobre o VJ e eu falo sobre o encaixe dele no Washington Wizards, tá? Não sei se ele vai sobrar na sexta escolha, difícil, acho que não vai acontecer, mas é um encaixe que eu gosto, porque Bilal Coulibaly teve um ótimo salto nessa temporada. O Alex Sarr, por mais que tenha sido piada no começo da temporada, por ofensivamente ele ainda ser muito cru, e ele é, defensivamente ele já é um monstro. Sean George, mesma coisa. Eu acho que se você tem um núcleo jovem que contém as peças defensivas se completando, VJ, Bilal Coulibaly e Alex Sarr, tem um trio defensivo sinistro por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Sério, olha, é sensacional você imaginar isso, tá? O Alex Sarr sendo o help defender e protetor diário que ele é. O Coulibaly sendo o ala com envergadura descomunal, protegendo o perímetro e defendendo muito bem no mano a mano como ele faz. E você ainda tem o VJ Adicombe correndo entre corta-luzes e defendendo o off-ball, cortando linha de passe. Olha, é o novo Rockets do leste, tá? Fazer cesta no ataque é só um detalhe. Não precisa fazer cesta no basquete. O importante é defender. E esse time de Washington teria muita defesa se isso acontecesse. Faltaria, para potencializar o VJ, um armador um pouco mais cerebral nessa equipe, tá? Mas se você tem uma defesa forte assim e você permite que o VJ corra em transição, tendo Alex Sarr, Bilal Coulibaly, Bub Carrington, Corey Kispert, Sean George, até se a gente quiser colocar o Jordan Poole, mas acho que não vejo futuro dele em Washington, mas todos esses nomes abertos em quadra, enquanto você tem o VJ pra correr, é um time, tá? Eu não sei o que eu usei pra eu estar empolgado com o Washington Wizards, mas o VJ Adicombe lá me traz sentimentos, tá? Bom, é isso. Esse ficou melhor do que o primeiro. Ainda bem que não gravou o primeiro, mas pô, sacanagem, cara. Espero que eu não tenha falado muito, não sei quanto tempo deu. Foi 24 minutos, será? Caraca, foi muito, hein? Mas é isso aí, meus queridos, fiquem com Deus, se inscrevam no canal, deixe seu joinha, dá trabalho, apoie os conteúdos criadores, meu Deus. Apoie os produtores de conteúdo independente. Deixe aqui nos comentários, compartilhe lá no Twitter, deixe aqui nos comentários qual jogador você quer que eu fale. Próximo vídeo, deem sugestões, críticas. Eu estou aberto a críticas construtivas, até porque essa é somente a minha opinião e a minha análise baseada em assistir jogos, certo? Estamos aqui para fazer a comunidade crescer e trocar uma ideia saudável. Beleza, meus queridos? Fiquem com Deus e até a próxima.